Gente, tava esquecendo já, porque eu tô maquiada. Aí eu falei, vou aproveitar pra contar as histórias quando eu tiver arrumada, né? Enfim, não tô arrumada, mas tô maquiada. Mas eu vou contar, gente. Foi isso mesmo que vocês leram. O dia que eu ajudei o meu amigo passar de ano. E ele só dependia daquela prova, gente. Daquela prova e daquela matéria, literalmente. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque é uma privacidade dele. E também, né, porque eu não quero expor a vida dele. Mas assim, foi muito engraçado esse dia. Eu tava sentada assim, ele assim na frente e eu atrás. Só que eu tinha estudado tanto pra aquela prova que eu consegui, gente, literalmente, eu terminei a prova em 10 minutos. E eu nunca me senti tão confiante igual que naquele dia. E eu falei, meu Deus, eu sempre fui boa em... Gente, eu não posso falar matéria. E eu sempre fui boa nessa matéria. E assim, gente, eu terminei a prova em 10 minutos. Eu falei, caraca, eu nunca fui tão confiante numa prova. Enfim. Aí eu vi que ele tava sentado na minha frente e ele tava assim, meu Deus do céu. E tava, tipo assim, resmungando muito, não tá entendendo nada. Aí o professor saiu da sala, assim, porque a maioria do pessoal já tinha terminado, só tinha ficado um ou outro mesmo fazendo. E o professor pegou e deu uma saída, porque eu não sei o que tinha acontecido, que ele teve que sair. Mas normalmente ele não saía da prova, ele era bem rigoroso com essas coisas. Aí ele virou pra mim e falou assim, você já terminou? Eu falei, nos 10 primeiros minutos. Aí ele, eu não acredito. Eu falei, já. Aí ele, ai, você podia me ajudar aqui? Eu terminei em 10 minutos, então eu tô confiante muito que eu vou tirar uma nota boa, mas se eu não tirar, você vai acabar indo comigo. Aí ele, não, pelo amor de Deus, qualquer coisa que você me passar aí, tá ótimo. Aí eu passei as respostas pra ele e tal. E ele sempre foi de se esforçar, tipo assim, ele não se esforçava o ano inteiro, mas sempre que ele via que ele precisava, ele fazia os deveres. Então eu não me importei muito de passar as respostas pra ele. Enfim, eu não sei porque eu não tinha estudado aquela vez, mas acontece, né, gente? Sempre alguém tem seus motivos. Aí eu passei as respostas, eu falei, agora você confia? Porque eu fiz em 10 minutos, então eu tô confiante muito que eu vou tirar uma nota boa, mas eu pode ser que eu não tire, porque eu terminei muito rápido. E ele, não, tá de boa e tal. E ele falou pra mim depois que ele precisava exatamente daqueles pontos pra passar naquela matéria. Aí eu falei, não, tá bom. Aí demorou muito tempo pro professor entregar, demorou muito, muito tempo. E adivinha qual nota que eu tirei? Tirei 10. Porque eu fiquei, meu Deus, como assim? Mas eu tinha estudado pra caramba, tá? Eu tinha estudado pra caramba. Aí eu tirei 10, aí quando ele pegou a dele, ele tirou 10 também. E o professor, tipo assim, nem desconfiou, nem coisou com nada, não. Aí ele falou, nossa, eu passei, eu tirei até mais ponto do que eu precisava pra passar na matéria dele e tal. Aí eu falei, não, que bom e tal. Mas foi muito bom ter ajudado ele. Toda vez que a gente se vê, ou que a gente estudava ainda na época junta, ele sempre... Na época junta, né? E eu falando que eu estava estudando, né? E sempre que a gente estudava ainda na... Nossa, eu vou falar de novo. Na época que a gente estudava junto, ele me agradecia, comentava e ria sobre isso que aconteceu. E me agradecia muito. E ainda quando a gente se vê de vez em quando, ele ainda fala, ai, muito obrigada. Aí ele lembra, a gente ri e tal. Mas assim, gente, foi... Eu estudei muito, porque eu não posso falar o nome dessa matéria, mas eu sempre fui ruim nas matérias antes de eu voltar pra escola, né? Então depois que eu voltei a estudar, eu falei, não, eu quero ser bagunceira, quero me divertir, mas eu também quero aprender. Então eu estudava muito, eu me divertia, aprontava, matava aula, fazia tudo, mas eu também estudava muito, tá? Pra não ficar tipo, ai, Júlia, você só estudava. Não, eu estudava muito, porque eu queria poder ser inteligente e fazer jus de eu ter voltado a estudar, né? Mas assim, foi muito engraçado, gente. Sério, contando assim, parece não ser, mas na época foi muito engraçado. Porque eu tava confiante, mas eu tava confiante assim, se eu tirasse nota boa, tudo ótimo, porque eu tinha estudado. Mas se eu não tirasse, eu também não ia me desfavorecer, porque eu já tava com umas notas legais nele. E assim, foi muito bom ter ajudado ele, porque depois o professor passou um trabalho de recuperação que, assim, foi praticamente a matéria do ano inteiro. E eu tenho certeza que ele não ia fazer, porque assim, era muita, muita, muita coisa. Então foi isso. Eu acho muito legal essa história. A história é muito simples, muito pequena, mas assim, foi um dia muito bom. Eu gostei muito de ter ajudado ele. Eu sempre ficava feliz de ajudar meus colegas e tal, meus amigos. Mas, assim, foi muito gratificante nesse dia exato. Porque eu vi que ele tava passando, tipo... Não é que ele tava passando, acho que ele tava muito preocupado. Eu nem perguntei pra ele depois do que tinha acontecido, pra ele não ter estudado, pra ele não ter prestado atenção. Porque não era da minha conta. Mas, assim, só de ver que ele tinha ficado feliz e que ele me agradeceu e me agradece até hoje, dá pra ver que foi muito importante pra ele a minha ajuda, né? E foi isso, gente, a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me diz o que vocês acharam da minha maquiagem também. Eu gostei. Acho que ficou uma das minhas maquiagens favoritas. Vai passar um caminhão agora, eles estão consertando a rua, então hoje vai ser a tarde toda. Mas foi isso, gente. Um beijo, se cuidem. Não vou enrolar muito, porque eles já vão começar a fazer os barulhão deles. Deixa passar. E tá muito calor, meu Deus. E foi isso, gente. Tchau. Me dizem se vocês gostam de ajudar os colegas de vocês ou se vocês não ajudam. Eu tinha uma colega com uma época que eu estudei junto com ela que ela cobrava pra ajudar. Não que eu achasse ruim, porque ela era nerd, né? Mas assim,
sei lá, era coisa simples, até coisa simples ela cobrava. Se fosse só trabalho, se esses negócios assim, é errado, mas também não iria julgar. Mas até por coisa simples ela cobrava. Mas enfim, eu fiquei feliz de ter ajudado e eu acho que eu sou feliz até hoje. Porque foi uma coisa que me deixa feliz até hoje, sabe? De poder ter ajudado um colega meu e ver que isso foi importante pra ele também. E foi isso, gente. Um beijo e até a próxima história. Eu tenho muitas histórias, meu Deus do céu. Eu vou ver se eu trago aos poucos pra vocês. E continue, né? Porque eu sempre falo isso, mas eu sempre dou uma pausa de quase uns 3 meses. Mas tudo bem, eu quero ver se eu fixo assim, e melhore no meu modo de falar, porque eu falo as palavras muito erradas. Mas eu quero ver que se eu pego essa mania de vir contar as histórias pra vocês, pra mim poder contar pelo menos a maioria, porque, gente, eu tenho muita história, sério, muito mesmo. E é isso, um beijo e tchau!